As 7 festas de Jeová. Levítico capítulo 23. Estas são as solenidades de Jeová. Levítico capítulo 23, versículo 4. Uma sombra das coisas futuras. Colossenses capítulo 2, versículo 17. São 7, ou, se considerarmos o sábado, 8. Este deve ser considerado separadamente, pois apresenta, isolada do resto, diferente em seu caráter e na frequência da sua observância, era semanal, enquanto que todas as outras festas eram anuais. Pode ser guardada em casa, mas as demais festas tinham de ser celebradas no lugar onde Jeová tinha escolhido colocar o seu nome. Deuteronômio, capítulo 12, versículo 14 e capítulo 16, versículo 6. E você pode observar que logo no início de Levítico, capítulo 23, temos as palavras: estas são as festas ou solenidades de Jeová, versículo 2. E depois do mandamento acerca do sábado, versículo 3, a frase ocorre novamente, como que dando um novo início. Em seguida, temos a descrição das 7 festas, sem nova repetição destas palavras. Assim, enquanto o sábado fica isolado, as demais festas seguem uma após a outra e têm uma certa relação entre si. Embora o sábado seja mencionado primeiro, ele é o último a ter o seu cumprimento. As demais festas têm o seu cumprimento no tempo, enquanto a plenitude daquilo que o sábado prefigura só será conhecida na eternidade. As 7 festas podem ser divididas em 2 sessões de 3 e 4. A Páscoa, a festa dos pães asmos, a festa das primícias e o Pentecostes seguem imediatamente uma após a outra. Depois destas, vem um intervalo de 4 meses durante as quais não havia festa de Jeová, nem santas convocações do povo em Jerusalém, uma longa pausa entre a festa de Pentecostes e o soar das trombetas, durante a qual não era ouvida nenhuma chamada de Jeová para o seu povo. Isto é significativo e instrutivo? O significado parece ser que as verdades tipificadas nas primeiras 4 festas são todas ligadas à presente era, à igreja, à época do chamar para fora, e à posição daqueles que foram e formam o povo celestial do Senhor, o corpo de Cristo, enquanto as últimas 3 prefiguram graças futuras e tempos de bênção reservadas para o povo terrestre de Jeová, bem como ao seu povo celestial do presente. Em outras palavras, as primeiras 4 festas falam da igreja, que é o corpo de Cristo, enquanto as últimas 3 falam dos planos futuros de Jeová para com seu povo terrestre, Israel, a semente de Abraão, a sua nação escolhida, que será novamente congregada em sua própria terra para gozar do pacto de bênção terrena para os últimos dias, sob o Messias, seu rei. Veremos que aquele que ordenou estas festas como celebrações do seu próprio gozo nos eventos para os quais elas apontam, e convidou seu povo redimido e escolhido para se congregar e compartilhar com ele da sua satisfação, tem cumprido ao pé da letra tudo o que já aconteceu. Certamente isto dá garantia de que o restante ainda será plenamente cumprido, pois o propósito de Deus permanece firme, não podendo ser anulado pela perversidade e pelo fracasso dos homens. Em capítulo 23 de Levítico, tão repleto do glorioso Evangelho de Deus, de tipos e ensinos sobre os próprios alicerces da fé, todos claramente inspirados pelo eterno Deus, prevendo coisas já predeterminadas por Ele, certamente servirá para confirmar e fortificar a nossa fé na sagrada palavra de Deus. Este livro em torno
e contra o qual se trava a grande batalha da incredulidade e se levanta a fúria da assim chamada ciência na tentativa de desfazer o vínculo da fé, levantando dúvidas e questionando sua credibilidade. Mas as palavras de Deus são, apesar de tudo, puras e capazes de suportar um enxame microscópico e, quanto mais as analisamos no temor de Deus, mais fortes se tornarão as evidências em cada página de que estas palavras são exatamente o que parecem ser, isto é, divinamente inspiradas. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, as palavras saídas da boca do Deus que não pode mentir. 3 vezes no ano, todos os varões em Israel deviam comparecer perante o Senhor seu Deus na Páscoa, na festa das semanas, ou Pentecostes, e na festa dos tabernáculos. Veja Êxodo capítulo 23, versículos 14 a 17, no lugar onde o Senhor havia posto o seu nome. Deuteronômio capítulo 16, versículo 16. Com que alegria e gozo os milhares de Israel, de todas as tribos, atraídos de todas as partes da terra bendita, ali se reuniam para se regozijarem perante Jeová e lhe retribuírem sua porção da abundância de bênção recebidas. Deuteronômio, capítulo 16, versículo 17. Acredita-se que o grupo de Salmos, do capítulo 122 ao capítulo 134, chamados de Cânticos dos Degraus, eram entoados pelas multidões jubilosas de peregrinos durante a sua jornada em direção à cidade do grande rei, Jerusalém, que era formosa de sítio, alegria de toda a terra, nos palácios onde Deus era conhecido por um alto refúgio. Salmo 48, versículos 2 e 3. Enquanto o povo do Senhor tinha corações retos, seu regozijo nessas reuniões era pleno. Eles se alegravam ao dizerem uns aos outros: vamos à casa do Senhor. Salmo 122, versículo 1. Porém, quando seus corações se afastavam de Deus, eles começavam a achar os seus mandamentos pesados e logo os negligenciavam. Quão fosco se tornara o ouro fino nos dias de Malaquias, quando ninguém abria as portas ou acendia uma lâmpada na casa do Senhor, quando o cego e o coxo eram oferecidos em sacrifício, e quando o culto e o serviço de Jeová se tornou um enfado. O fato correspondente a isso nos nossos dias é simples. Quando os santos estão com seus corações retos para com Deus, na aurora da juventude espiritual, nada é considerado caro demais ou difícil demais para ele. Os pés são ligeiros para fazer a sua obra, as mãos diligentes em executar o seu serviço, gozo e alegria resplandecem no próprio rosto, e que bem-aventurança sabe que essa pode ser a nossa condição constante até o fim da jornada. Não haverá falta nem necessidade de se preparar para um declínio no fim da vida. Os santos podem ser viçosos e verdejantes, mesmo na idade avançada, como a palmeira, sempre dando frutos. Quando chegamos aos tempos do Novo Testamento, não encontramos a continuação das muitas festas do passado. Temos apenas uma festa dada para a Igreja, uma única santa convocação na época atual. Esta festa é a ceia do Senhor. Esta reunião é a eclésia, a reunião ou o ajuntamento da igreja, ou seja, dos salvos. Assim como as 7 festas de Jeová que apontavam para Cristo e eram prefigurações de redenção e glória, assim a ceia do Senhor contempla a cruz no passado e antecipa a glória. É o memorial da morte de Cristo e a garantia da sua volta. Engloba em si tudo o que é tipificado nestas 7 festas de Jeová. O pão e o vinho são os memoriais da morte de Cristo.
é a resposta à Páscoa. A comunhão dos santos, em santidade e amor, reunidos em redor da mesa, se alimentando de Cristo, é a resposta para a festa dos pães asmos. O único corpo de Cristo, formado e habitado pelo Espírito de Deus, os seus reunidos, juntamente edificados, para a morada de Deus em Espírito, Efésios capítulo 2, versículo 22, o Espírito estando presente para guiar na adoração e no ministério, para apresentar as coisas de Cristo aos adoradores reunidos, corresponde ao Pentecostes. Esta festa continua até que Ele venha e direciona os olhos da nossa esperança para o grande e glorioso futuro, isto é, a vinda do Senhor, para despertar os santos adormecidos, transformar os vivos e reunir todos ao redor de si. O tribunal de Cristo para avaliar e recompensar todo o serviço fiel ao Senhor, os raios resplandecentes de glória milenar, o reino glorioso de Cristo com seu povo sobre um mundo pacífico antecipam o cumprimento da festa das trombetas, jubilação, o dia da expiação e a alegre festa dos tabernáculos para o povo celestial, enquanto o significado e mensagem destas festas para o povo terrestre em cegueira é desconhecida e negligenciado. E assim, cada primeiro dia da semana, os santos se reúnem em torno do seu Senhor, congregados em seu nome sem igual, para partir o pão e beber do vinho em memória dele, para meditar e repassar em espírito aquelas cenas maravilhosas que são a força e o gozo do novo homem. Que possa sempre o nosso coração gozar destes privilégios dignamente.